GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Estamos de volta, 8h21, esse é o GJR ao vivo para mais um bloco de entrevistas para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Felipe Oliveira já conosco, ao vivo em câmeras. Bom dia, Felipe, bem-vindo. Bom dia, Léo, bom dia, Cabelo, é um prazer estar aqui com vocês aí depois de queimar 2 sextas-feiras, né? Hoje de recesso. Hoje eu resolvi. Ele voltou dia 5, né? Dia 5 começou o ano pra todo mundo, né? Folião de final de ano, né? Isso aí. Feliz ano novo, né? Não, feliz ano novo, né? Não recebi imagens tuas esse ano. Te comportaste? Me comportei. Triste. Falando em comportar, quem não se comportou bem e recebeu uma visita foi Nicolás Maduro, Felipe Oliveira, né? Muita coisa aconteceu desde ontem, vários debates. Eu quero, né, tu que é um cara que é muito ligado nessa questão de política internacional, teu comentário, vamos iniciar com isso. O que tu pensa de tudo isso, cara? Pois é, né? No sábado aí a gente acordou aí, o mundo acordou com essa notícia aí, né? Não é a primeira vez que um país estrangeiro faz a extração ou geralmente se faz mesmo é o assassinato mesmo desses... Geralmente se mata, né? Esses ditadores aí, né? A gente teve aí com Saddam Hussein, né? A gente já teve também na Síria, né? Isso foi feito pela Rússia já. Então não é a primeira vez que se tem aí essa violação da soberania de um país e a remoção de um ditador, né? Porque eu acho que a gente tem que começar a conversa tratando o Maduro por aquilo que ele é, né? Uhum. Ele é um ditador que provocou aí, provavelmente aí, o maior êxodo populacional desse século, né? A gente tem aí entre 26 a 30 milhões de venezuelanos que deixaram a Venezuela por conta das políticas tanto de repressão quanto econômicas, né, que a Venezuela tomou a partir ali da entrada de Hugo Chávez, mas mais fortemente depois da morte do Hugo Chávez e com a ascensão ao poder do Maduro, né? Isso aí é mais de 1 em cada 4 cidadãos venezuelanos deixou a Venezuela a partir do início aí do governo bolivariano, né, como ele se intitulava. Então isso é uma coisa muito grave, né? Junto a isso, logo que Maduro tomou posse, foi passado também um estatuto de desarmamento dentro da Venezuela, né? Estatutos de desarmamento funcionam bem em países estáveis, com baixos índices de criminalidade e com uma população altamente educada. E, enfim, né? E a gente tem Noruega da vida. A gente tem aí, né? Austrália, Inglaterra, que são países aí, né? Que têm restrições muito severas para civis portarem armas, né? Mas geralmente em países subdesenvolvidos eles servem realmente para subjugar a população e estabelecer regimes ditatoriais, né? Foi isso que a Venezuela fez, inclusive distribuiu eletrodomésticos para a população que já estava numa situação bem carente, né? Então trocou eletrodomésticos por armas, né? Subjugou ainda mais o povo venezuelano, e o que sobrou para essas pessoas foi realmente deixarem o país, né? A gente tem aqui no Brasil milhares, se não milhões de venezuelanos, né? Acho que milhões de venezuelanos. A Colômbia também tem um êxodo muito forte de venezuelanos. Então, enfim, né? Eu acho que não restam dúvidas de que era um regime altamente opressor, né? E de que o povo venezuelano não parecia ter forças para mudar essa situação, porque quando ele se manifestou pela mudança, que foi na última eleição presidencial, né? Onde a oposição teve 65% dos votos, enfim, Maduro decidiu que não ia sair, decidiu que não perdeu. Que não perdeu, né? E ele ficou lá. Então acho que a gente tem que começar a conversa por aí,
né? Antes da gente entrar nessas questões de soberania internacional. E essa coisa da soberania também, né? Ela serve muito para justificar os regimes antidemocráticos também, né? Ela tem um viés ali de defesa da democracia, da soberania, mas ela serve muito para justificar os regimes antidemocráticos também, né? Não mexam comigo aqui no meu país porque, enfim, aqui a gente resolve nossas coisas sozinhos. Só que às vezes a população tá tão subjugada, a população tá tão fraca, né? E fraca, inclusive, no sentido de passar fome, né? Que é o que acontece na Venezuela, que eles não têm forças para resolverem os seus problemas por si só, né? Mais de 20 milhões de venezuelanos. Mais de Não, pera, deixa eu só corrigir, né? Foram mais de 26%, né, Felipe? É isso, São desculpa. 7 a 8 milhões de 30 deixaram milhões de isso, habitantes, perdão, né? eu fiquei com a deixei tu porcentagem continuar na teu mão. raciocínio pra depois te corrigir, tá? Mas eu quis dizer 1/4 da população venezuelana, né? De 25 a 30%, mais, no mínimo 1/4 da população venezuelana, né? Então eu falei o percentil como se fossem em milhões, mas na verdade sim, a população venezuelana é em torno de 30 milhões e foram mais ou menos 8 milhões de venezuelanos. Segundo o relatório da ONU, são pelo menos 32 casos documentados de tortura e maus tratos em detenção, incluindo adolescentes, e mais de 6.800 pessoas executadas em operações de segurança. São mais de 8 mil violações, né, de direitos humanos comprovadas, fora o que, né, muitos que a gente não sabe, porque não se tinha mais acesso à informação na Venezuela. Um regime ditatorial, primeiro de tudo, que ele corta, né, as pessoas vivem falando da imprensa e não sei o quê. A primeira coisa que o governo Hugo Chávez fez foi acabar com a imprensa que não era da linha dele, Eu né? vi algumas pessoas ontem comentando, mas por que não se vê muita coisa da Venezuela? Por que não se vê as pessoas na rua comemorando, né? Em primeiro lugar, que só foi decapitada por enquanto a cabeça, né? Todo o regime bolivariano ainda se mantém, né? Principalmente nas estruturas intermediárias, inclusive a primeiro escalão, né? A vice-presidente tomou posse, né? Delcia. Não me lembro o nome dela. Ela era bem relevante, assim, mas aparentemente existe já indícios de que ela possa ter, inclusive, delatado o Maduro, né? Eu vi... Vai levar 50 milhões, tu acha? Duvido, porque o Trump disse, né? Nós que fizemos, nós que pegamos, o dinheiro é nosso, né? Ele falou pro Mark Rubio ontem, enquanto ele dava a entrevista coletiva, né? Então, acho que não. Mas... eu vi muita gente também reclamando, porque houve uma série de violações ao direito internacional, né? E aí, inclusive, eu perguntei pro Andrei Kampf, que era um dos repórteres que mais tava no Twitter verbalizando sobre isso, né? Eu perguntei pra ele, mas então o que o direito internacional fez pelo povo venezuelano nesses anos todos? E a resposta dele foi bem evasiva, né? Diz, não, houveram algumas restrições e embargos esses que foram feitos todos pelos Estados Unidos, né, que fez os embargos. Aí o direito internacional, aí os Estados Unidos serviam, né, para justificar o injustificável, né? Então eu disse para ele, basicamente, então não foi feito nada, né? E quando alguém se omite, outro acaba agindo, legítima ou ilegitimamente, né? Então eu disse, quem sabe vamos cobrar menos essa violação do direito internacional e mais a omissão de quem deveria ter agido, principalmente a ONU, né? Que deveria ter agido e que deveria ter formado uma coalizão de países e ter ido lá resolver a situação, né? 26 anos, né? No mínimo de... Até que que ali o regime realmente começou com a eleição do Hugo Chávez, e aí uma eleição democrática, onde ele efetivamente ganhou ali, né, naquele período ali dos anos 90 ali, que a América Latina sofreu ali uma mudança, né, muito desgastado ali, né, por governos que adotaram políticas de privatização, que não deram muito certo na América Latina como um todo, e a esquerda aproveitou isso e tomou um movimento semelhante ao que vem acontecendo agora, porque se a gente for olhar agora para a geopolítica da América do Sul, principalmente, né? Mas na América Latina como um todo, a gente vai ver aí que agora com a queda desse governo venezuelano, o Chile já está numa transição para um governo de centro-direita. A Argentina, né? mais direita. Argentina, Paraguai, enfim, são países consolidados. Sobraram basicamente ali a Colômbia, que vai ter eleições esse ano, e a situação lá da esquerda é complicadíssima, deve ganhar a centro-direita, a direita, enfim, lá.
Bolívia também, Peru é uma confusão, porque é todo mundo envolvido em corrupção. O Peru todo mundo é preso, né? Eu sei que geralmente o próximo presidente do Peru vai ser substituir alguém que foi preso. Não né? dá pra falar muito, porque o Brasil é mais ou menos assim também, né? O Brasil também não... É verdade, a gente não olha pro nosso Mas, enfim, estão acontecendo essas situações todas, existe uma mudança de poder, né? E eu... talvez eu vá desgostar alguns aqui, mas eu digo isso nos grupos, né? O Brasil caminharia facilmente nessa mesma direção se não existisse aí essa polarização tão grande entre PT e bolsonarismo, né? Por quê? Porque se houvesse uma direita moderada no Brasil hoje e não existisse o bolsonarismo tentando coordenar essa direita, seria uma eleição muito fácil para tirar a esquerda do poder, porque o que decide um processo eleitoral é sempre o eleitor de centro, aquele que vai ser pendular, né, entre a esquerda e a direita. E hoje esse eleitor de centro ele está espremido ali entre dois entes que ele odeia, né? Polos. O PT e o bolsonarismo. E ele precisa escolher. Se não houvesse essa necessidade de escolher um lado, fatalmente a direita brasileira ganharia o poder facilmente nas próximas eleições, aí, porque existe um desgaste muito grande. A gente pode questionar e dizer que houveram melhoras com os governos do PT, e efetivamente em algumas áreas houveram sim, mas enfim, a América Latina é atrasadíssima em comparação ao restante do mundo, né? E por mais que se tenha feito alguma coisa, foi longe do que se poderia ter feito. Muito populismo, né, Felipe? Muito populismo, né? Voltando ao assunto, né? Eu acho que precisa falar que a ação do governo Trump americano não é uma ação, digamos assim, totalmente humanitária, né? A gente tem que ser muito claro com isso também, né? Não. Tem outros interesses por trás, né? Não pode ser hipócrita. Existe uma reorganização aí das forças geopolíticas no mundo, né? Eu vi uma charge, uma brincadeira, né? Um desenho muito interessante, né? Que era o mundo dividido em 3 partes, né? Como se tivesse o Trump desenhado, né? E ele pegou a Europa Ocidental e a América Latina aqui, aí ele escreveu me, né? Eu. Aí ele pegou a Europa Oriental, o norte da Ásia, né? E escreveu Putin. E o restante ali, né? A África e o sul da Ásia, ele escreveu Xi, né? De Xi Jinping, que é o presidente chinês. E é uma maneira de simplificar e até jocosa de explicitar algo que realmente está acontecendo. Sim. É o ordem da vida real. Eu acho que, na verdade, a parte da Europa Ocidental eu tiraria disso. Eu acho que a Europa Ocidental é meio que a juíza de tudo. Cara, a Europa... hoje de manhã eu vinha pensando sobre a Europa Ocidental quando eu tava lá em casa, e a Europa é aquele tiozão aristocrata da família toda ali, tá? Que é um cara bem educado, um cara que tem algumas posses, né? Que conta a história da família, mas ele é o cara meio inútil da sala ali. Ele não vai se meter, né? Não é que não vai se meter, mas ele também já não tem mais o poder e a influência que um dia teve. Pode ser. Então a Europa fica meio que no bolo ali, mas ela sempre teve sobre o guarda-chuva americano, né? E ela sempre serviu aos interesses dos Estados Unidos para ter uma fronteira com a Rússia, né? Então, tanto que agora a Groenlândia aí é o alvo ali do Trump da vez, porque a Groenlândia permitiria ali os acessos, principalmente dos mísseis intercontinentais nucleares à Rússia muito facilmente, né? Então, a Europa sim tem uma certa autonomia, né? E a Europa deu um indício muito forte de que, de certa forma, sabia o que os Estados Unidos ia fazer, né? Porque eles não condenaram. A maioria dos países não se manifestou, ou se manifestou em defesa da população venezuelana. E a comunidade europeia se manifestou em defesa da população venezuelana. Exatamente. Né? A única manifestação mais
Contrário mais ao Trump. contundente com relação a isso veio primeiro do governo brasileiro e depois dos países integrantes da CELAC, que é a comunidade, né, latino-americana, México, que tem um viés de esquerda. Até me surpreendeu que o Chile também se manifestou. Mas é que o Chile ainda é um governo de extrema na esquerda, verdade, né? Ele perdeu a eleição, mas ele segue no poder. É como se o Lula tivesse perdido, enfim, pro Bolsonaro ou pro Tarcísio, mas ainda tivesse no governo, então a chancelaria ainda é a chancelaria do país, né? Por isso que o Chile, foi o Chile, o Uruguai, o Brasil, o México e Colômbia, se eu não me engano. e a Colômbia, exatamente. Colômbia, né? Então, essas são as situações aí. E é basicamente isso que está colocado, né? Eu acho que agora a gente... e mais importante, né? Eu ainda fiz questão de compartilhar um vídeo ontem no Instagram, foi uma reportagem do Fantástico, inclusive, né? Tem gente que acha que o Fantástico, não sei o que. O Fantástico fez uma reportagem em Caracas com um homem que os mísseis atingiram o apartamento dele. Inclusive atingiram o apartamento dele, entraram pela janela do apartamento dele, explodiram dentro da casa dele e matou a tia ou uma prima dele que estava dentro da casa. E a repórter brasileira, inclusive, lá Globo, perguntou pra ele, né, e tu é contra essa invasão venezuelana? Ele disse assim, esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela. E ele disse, não, eu sou a favor, porque era a única forma que a gente tinha de conseguir sair disso. E aí eu postei isso no Instagram, inclusive eu escrevi, né, poxa vida, um cara que perdeu um familiar em Caracas, um venezuelano que perdeu um familiar por um ataque americano, ele é a favor, mas muitos de nós aqui brasileiros, né, não coloco nesse ponto, porque eu não sou contra, né, não fui contra, sabe? Eles achando um absurdo o que o governo americano fez, né? Defendendo a soberania da Venezuela. Defendendo a soberania de um país que eles não têm nada a ver com isso, né? Até então, sobre isso... é bem interessante como essas coisas, né, como é o ponto de vista, né? Também tem um outro vídeo muito interessante que foi feito na Suíça, né, de um venezuelano que foi até a manifestação e foi perguntar quantos eram da Venezuela, quantos eram venezuelanos, e nenhum era venezuelano. Se manifestaram contra essa atitude, né? Atitude imperialista, né? Aí ele perguntou pra tu é da onde ali de Carabobo? Qual província de Carabobo? O cara não soube responder. Não é venezuelano. Claro, o cara era venezuelano, né? Ele pelo sotaque ele reconhece um venezuelano, claro, né? Então, quer dizer, os venezuelanos, enfim, principalmente os que estão exilados, né? Porque estão longe de familiares, abandonaram as suas posses muitas vezes, perderam tudo lá. Essas pessoas estão comemorando, é óbvio. Felipe, né? Eu estive no Rio-Sul, né? Eu já falei isso, né? Eu estive no Rio-Sul e tem venezuelanos trabalhando no Rio-Sul. Rio-Sul é nosso patrocinador aqui. E que legal, né? Dando oportunidade para essas pessoas. Os 2 venezuelanos que eu conversei estavam felizes com isso. A maioria dos venezuelanos está feliz. O que significa que o Trump fez uma ação de coração? Não fez. A gente sabe que ele quer o petróleo, a gente sabe que os Estados Unidos nunca dão ponto sem nó, mas alguma coisa precisava ser feita. Eu acho que esse é o principal caminho, né, cara? Os Estados Unidos enxerga hoje o petróleo ainda como a principal reserva energética mundial, e efetivamente o petróleo é a principal reserva energética mundial, né? E ele de uma certa forma não admitia que dentro da sua área em tese de domínio, né, haviam países que são antagonistas a ele, lê-se Rússia e China, que vinham pra cá e extraíam o petróleo de uma área que em tese seria uma área de domínio geopolítico americano, né? Então sim, existe efetivamente isso. Existiam os interesses de empresas americanas que tiveram o seu patrimônio expropriado pela esquerda. Não esquecendo que o Brasil também, né? O Brasil, em torno de 15 bilhões de reais, né, em estimativas bem conservadoras, de instalações da Petrobras que foram estatizadas lá dentro da Venezuela, né? Existe também um problema parecido com a Bolívia, né? O Brasil perdeu muito dinheiro na Bolívia, a Petrobras perdeu muito dinheiro na Bolívia, né? Então, enfim, existe uma série de fatores aí que são fatores que estão, né, nesse subjacentes a isso, né? E obviamente o principal motivo dos Estados Unidos em fazer esse ataque e essa prisão do Maduro não foi efetivamente ajudar os venezuelanos, né? Tem também a questão do controle de drogas, né? Estima-se que a oferta de cocaína nos Estados Unidos tenha crescido, não sei se é na última década ou nos últimos 25 anos, eu vou me confundir se eu falar, mas acho que é desde o início dos anos 2000, em 3 vezes.
ou seja, triplicou a quantidade de cocaína disponível nos Estados Unidos, muito, aliás, a maioria vindas e produzidas na Colômbia e no Peru, mas utilizando ali em torno de 50% dessa cocaína chega aos Estados Unidos através da rota do Caribe. Do Caribe que parte muitas coisas da parte Venezuela. de Colômbia e Venezuela, né? Então, eu acredito que como existe uma tendência muito forte de um governo de direita na Colômbia, eu acho que os Estados Unidos não vai interferir muito fortemente ainda na Colômbia. Né, vai esperar aí o processo eleitoral esse ano, como deve esperar no Brasil, tentando influenciar de alguma forma, mas não agindo de uma forma mais direta. Mas eu imagino, eu penso que principalmente se a Colômbia derrotar um governo de direita e nós eventualmente elegermos um governo de esquerda, talvez o Brasil eventualmente aí nos próximos anos se torne o foco de influência americana com relação a uma política, a uma geopolítica da América Latina, né? Porque ficaria daí o Brasil meio isolado ali, talvez junto com o Uruguai e, né? Aqui, Uruguai não... meio... Uruguai que é uma centro-esquerda, né? Mas o Uruguai até pela sua questão geopolítica, não, né? E o governo uruguaio é um governo de esquerda mais neutro, assim, né? E que não tem tanta influência geopolítica, óbvio, até pelo tamanho, né? Exato. Mas então a gente tem que ficar de olho realmente nisso aí, né? E não é à toa que eu vi muita gente criticando o governo venezuelano com bandeirinha da Rússia nos seus perfis, né? Daí o cara vai procurar se eles reclamaram quando Putin invadiu a Ucrânia, mas ninguém reclamou, né, cara? E tem a questão da China com o Taiwan, que também está se aproximando, né? E a China começando a fazer manobras militares em relação a Taiwan. Vamos ver se em Taiwan a situação é um pouco mais complicada, porque ainda existe um interesse. Eu acredito que eventualmente Taiwan vai ser entregue para a China. Mas não enquanto os Estados Unidos não conseguirem estabelecer uma base operacional da produção de chips, né? A TSMC, que é a principal produtora mundial de microchips, né? De chips que ocupam os nossos celulares, enfim, a nossa vida diária, ela é baseada em Taiwan, né? Então ela está construindo uma fábrica grande nos Estados Unidos. Ela tem uma parceria junto com a Intel, que está fazendo uma outra fábrica grande nos Estados Unidos. Mas essas fábricas, elas demoram a se tornar operacional. Existe toda uma cadeia de logística envolvida nisso. Então eu acho que Taiwan ainda tem um respiro de alguns anos aí. Mas como as coisas andam, e principalmente se o Trump conseguir estender a sua influência aí num eventual não mandato novo dele, porque ele não pode se reeleger mais provavelmente do J.D. Vance, né, que é o vice-presidente americano, ou do Mark Rubio, né? Aí a coisa talvez siga nessa andada de carruagem aí. Pode ser que a gente veja aí, eventualmente, Taiwan sendo novamente ocupada pelos chineses, né? 8h43, a gente já tá se encaminhando pro fechamento, né? O assunto ele vai longe, poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando sobre isso. Sexta-feira o Felipe volta. Eu acho que a gente tem que acompanhar aí agora no decorrer dessa semana e dos próximos dias, principalmente, aí como é que vai ficar a situação com relação ao governo venezuelano, né? Ontem a vice-presidente venezuelana disse que quer ter um amplo diálogo com os Estados Unidos, né? Até porque eu acredito que a gente vai ver aí muito proximamente aí uma visita do governo Trump, não sei se do Mark Rubio ou até mesmo do presidente Trump à Venezuela, né? Já deve existir aí uma conversa entre as chancelarias, né, venezuelana e americana, né? Amanhã o Maduro deve se apresentar à corte nova-iorquina, né? Lembrando só que isso vai ser um processo civil, né? O Maduro vai ser julgado por uma corte civil, ou seja, de cidadãos americanos, né? No estado de Nova York, que é um dos estados mais à esquerda dos Estados Unidos, né? Por tráfico internacional de drogas, né? Por, em tese, chefiar um cartel chamado Los Soles, né? E eu acredito que a promotoria americana deve ter um caso muito sólido contra ele, porque não pediria que os Estados Unidos entrassem num outro país, sequestrasse um presidente, se eles não tivessem um caso muito sólido, capaz aí de convencer um júri de civis provas contundentes, provavelmente condenar aí o Maduro, quem sabe, a prisão perpétua, porque o estado de Nova York não tem pena de morte, né? Então, novamente, né, a gente vai vendo aí todas essas nuances e essas escolhas aí, né, que foram feitas, né? Ele não foi para Nova York de graça, ele não vai ser julgado lá em Nova York de graça, né? Então a gente tem que... É importante... São peças de um xadrez bem complexo.
a gente estudar bastante, ler bastante, tentar entender aí. Quem quiser entender um pouquinho sobre Venezuela, História em 30 Minutos. Tu passou ontem o link É pra um mim. podcast muito legal. E também o do Nômade. Como é que é o nome Nômade depois? Digital. Nômade Digital, né? Imagens dele lá na Venezuela. Ele foi lá, né? Então eu acho muito interessante aí. Quem quiser entender um pouquinho aí, com um pouco de imparcialidade aí, um blog um pouquinho mais à esquerda, que é o História em 30 Minutos, mas que é muito legal. E um blog um pouquinho mais à direita ali, que é o Nômade Digital. Então a galera pode aí fazer o seu juízo de valor, porque eu sempre digo, né? Não saia dizendo o que os outros dizem. Isso. Procure pensar e ler um pouco e tentar entender como é que as coisas estão acontecendo pra falar depois. Muito bem, fostes elogiado duplamente aqui, viu, Felipe? Olha obrigado. só o Ked mandou aqui, ó. Ele já tinha falado sobre a questão do Gabigol e outros comentários nos nossos assuntos anteriores. O Gabigol foi pro Santos. E aí ele falou agora, ó. Parabéns para esse rapaz, ó, o primeiro elogio, chamou o Felipe de Rapaz, obrigado. que está fazendo o comentário, muito coerente. Valeu, jovem. Muito obrigado. Duplamente elogiado aqui o Felipe. Valeu, Felipe, até sexta. Um abraço. Muito Valeu obrigado. pela participação hoje aqui, muito pertinente as colocações do Felipe. A gente vai pro rápido intervalo, na sequência, o último bloco de hoje aqui no GJR. Grande Jornal Regional. Clube 885.